Alô, comunidade, beleza? Você sabe onde é que a gente está? Você sabe onde a gente veio? Para fazer essa última preparação, essa última dica, essa última deixa do nosso Exame Nacional do Ensino Médio que está chegando. Nós estamos aqui. Recife, cidade histórica plantada no coração do período colonial brasileiro. Hoje nós vamos resolver quatro itens. Nós vamos falar de 4 questões sobre o período colonial. E para vocês, a gente veio aqui em Recife para poder gravar essa resolução dessas questões com vocês. Valeu! Vamos lá, comunidade. Questão de número 21, ela versa sobre um dos temas mais comuns, né, repetidos no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como nos vestibulares isolados. E este tema é o chamado período joanino, dentro do contexto de independência do Brasil. Diz lá o enunciado da questão. Em 2008 foram comemorados os 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período de 1808 e 1821, durante os 13 anos em que D. João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Entre esses eventos, destacam-se os seguintes. Na Bahia, 1808, parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão. Rio de Janeiro, 1808, desembarque da família real portuguesa na cidade onde residiram durante sua permanência no Brasil. Salvador, 1810, D. João VI assina a Carta Régia de abertura dos portos, do comércio e de todas as nações amigas, ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca de escolta dada à esquadra portuguesa. Opa, isso daí na época deu muito o que falar. A Carta Régia de abertura dos portos, na verdade, ela é assinada na segunda quinzena de janeiro de 1808. O próprio autor do livro que serviu de base, não é, ficou bastante chateado, Laurentino Gomes, porque o erro não é uma forma adequada de apresentar o livro dele para a opinião pública, certo? Mas a assinatura aconteceu em janeiro de 1808. Mas não atrapalha a reflexão global sobre a questão. Rio de Janeiro, 1816. D. João VI torna-se o rei do Brasil e de Portugal devido à morte de sua mãe, Dona Maria I. Bom, aí nós temos o enunciado. Mas qual é a questão problema? A questão problema é aquela que diz: uma das consequências desses eventos foi... E aí é hora da gente verificar aqui, entre os distratores, qual é a assertiva. Pois é, comunidade, veja bem, essa questão interessantíssima, ela é calcada principalmente numa obra que foi extremamente conhecida e é conhecida até hoje, que é a obra do Laurentino Gomes, jornalista que escreveu aquele livro best-seller, 1808, falando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Como o Laurentino ele é jornalista, ele deu uma pegada à obra que ficou muito legal, ficou muito bacana, todo mundo gosta de ler, muito divertido, coisa e tal. E tem muita fundamentação histórica que vale a pena, a ponto do Enem ter, de fato, utilizado o texto do livro para essa questão. Ora, gente, qual é a questão problema para este item? É você observar no conjunto daqueles fatos que estão narrados, aquelas datas que estão apresentadas no enunciado, você detectar ali um elemento que te permita raciocinar sobre as consequências do estabelecimento da família real portuguesa no Brasil, certinho? E aí, gente, a assertiva, no meio ali dos 4 distratores, é exatamente a letra C. Por quê? Porque a letra C trata de uma situação com uma raiz histórica muito interessante. A França e a Espanha, inclusive por questões de fundamentação familiar, que era a dinastia de Bourbon, estavam aliadas desde o final do século XVIII. Quando
quando Napoleão assumiu o controle do país, em 1799, esta aliança que existia entre franceses e espanhóis vai ser extremamente estratégica para ele, para pressionar o posicionamento de Portugal em face dos seus planos de isolar a Inglaterra comercialmente do restante do continente. Foi aí que Napoleão forçou a passagem de tropas francesas pelo território espanhol, pelo Tratado de Fontainebleau. Por esse tratado, as tropas espanholas permitiriam que as tropas francesas passassem por dentro do território espanhol para atacar Portugal, certo? O problema é que depois, Napoleão vai sabotar essa aliança com a Espanha, vai forçar a abdicação do rei Carlos IV em nome do filho descendente, o príncipe Fernando, que se tornará Fernando VII, que era irmão de Carlota Joaquina, a mulher de Dom João. Quando Dom João leva o expansionismo luso-brasileiro em direção ao Prata e ocupa a região que hoje forma o Uruguai, batizando-a de província cisplatina, Dom João toma aquela região, inicialmente a pretexto de proteger os interesses da família de sua esposa, que era a princesa Carlota Joaquina, então irmã do rei de Espanha, Dom Fernando. A verdade é que quando Portugal se estabelece naquela região, acaba fazendo isso num gesto de retaliação. Retaliação por quê? Por causa do Tratado de Fontainebleau, que permitiu que as tropas francesas passassem pacificamente por dentro de Portugal, por dentro da Espanha, para atacar Portugal. Compreendeu? Então Dom João foi lá, ocupou aquela região, que era parte do antigo vice-reinado do Prata, uma região de colonização espanhola, e incorpora aquela região aos domínios portugueses no Brasil com o nome de província cisplatina, que a partir de 1828, tornando-se independente, dará origem à República do Uruguai. Beleza? Então aí nós temos letra C de casa nesse item. Valeu? Muito prezadas e muito prezados. Agora nós vamos investigar aqui a questão 22, né? O 22º item da nossa lista de revisão. É uma pergunta bastante significativa, porque ela traz aspectos relativos ao choque cultural entre a população nativa da América Portuguesa e o europeu que chega aqui com pretensões de impor, né, as suas características culturais, sociais, políticas e suas práticas econômicas. Diz lá o enunciado, né, retirado dos sermões do padre Antônio Vieira: quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, ponderou o filo hebreu que todos ficaram mudos e surdos, porque, ainda que todos falassem e todos ouvissem, nenhum entendia o outro. Na antiga Babel, houve 72 línguas. Na Babel do rio Amazonas, já se conhecem mais de 150. E assim, quando lá chegamos, todos nós somos mudos e todos eles surdos. Vede agora quanto estudo e quanto trabalho serão necessários para que esses mudos falem e esses surdos ouçam. Ora, gente, este texto enunciado faz uma referência na palavra do jesuíta Antônio Vieira, do século XVII, da profusão de dialetos dos grupos indígenas que habitavam o Vale Amazônico. E ele fala do grande desafio para a colonização portuguesa de se entender com essas comunidades nativas do Vale Amazônico. E aí ele busca, né, um paralelo no livro da Sagrada Escritura, onde ele vai trazer o episódio da Torre de Babel, né, que, segundo está no texto bíblico, né, os edificadores da torre foram punidos com o desentendimento, né, o surgimento de línguas distintas pela sua arrogância e prepotência de tentar construir uma edificação, né, um prédio que os levasse até o céu, né, que tocasse o céu. Pois muito bem, e qual é a nossa questão problema?
no decorrer da colonização portuguesa na América, as tentativas de resolução do problema apontado pelo padre Antônio Vieira resultaram então, a nossa questão-problema cumpre que nós devemos tentar entender as alternativas que os portugueses vão buscar para exercer a compreensão e o controle da comunicação com os povos nativos. Vejamos. Nós estamos aqui agora tendo ao fundo o maravilhoso Parque das Esculturas Francisco Brenan, em Recife, para falar agora desse item, o item 22. Esse item é bastante interessante porque ele trata de uma situação bastante complicada, bastante melindrosa dentro do período colonial, que foi a questão do etnocídio, a sufocação, a extinção, a sobreposição das culturas nativas da América Portuguesa. O que aconteceu? O padre Anchieta, assim que ele chegou aqui, ainda muito jovem, um noviço de 19 anos, ele percebeu, ao entrar em contato com os povos nativos, que havia uma língua, havia um dialeto que era mais comum aos índios da região, e esse dialeto é o dialeto tupi. O que o Anchieta fez? Ele tratou de conhecer aquele dialeto, conheceu tão profundamente que ele vai escrever um livro, A Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil. Tornando-se um perito da língua tupi, o que o jesuíta e outros mais passaram a fazer? A obrigar os nativos, que eram de grupos, de etnias, que tinham dialetos menores, vejam vocês, dialetos de até 400, 600 palavras, eram línguas muito rudimentares, e aí eles obrigavam esses índios a se comunicar em tupi, porque era uma língua que os jesuítas compreendiam. E para que todo esse esforço de supressão da cultura nativa? Para que se chegasse mais rapidamente ao propósito de catequizar os nativos. Então essa imposição da língua tupi sobre os dialetos menores que existiam entre os diversos povos da América Portuguesa era uma estratégia dos jesuítas para homogeneizar a comunicação entre os índios, favorecendo assim o processo de catequese. Daí a assertiva é a letra E, certinho? Beleza? Valeu! Vamos apreciar a paisagem? Comunidade, vamos agora à questão de número 23, o item 23 dessa relação que nós estamos trabalhando hoje, onde nós vamos trazer aqui uma questão extremamente significativa sobre os aspectos inerentes à África e o processo de escravidão moderna, aquela que se inicia no século XV e se estende vergonhosamente até o século XIX. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E dessa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Ora, esse é o nosso enunciado que observa que, a despeito da heterogeneidade étnica e cultural dos africanos em seu ambiente de origem, eles acabam por descobrir algo que os unia quando reduzidos à condição de cativos e trazidos para o Novo Mundo. E aí vem a nossa questão-problema. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível Então, veja bem, a partir do texto que nos está sendo apresentado,
quer-se saber o que a escravidão fez, de que maneira ela transforma essa condição heterogênea dos indivíduos trazidos como cativos da África para cá. Beleza? Então vamos buscar aqui a assertiva. Vamos lá? Nós estamos num dos pontos mais ricos, mais maravilhosos da história do nosso país, do continente americano e até, por que não dizer, das religiões universais. Aqui, neste prédio, Sinagoga Kahal Zur Israel, a mais antiga sinagoga do continente americano, encontrada quase que casualmente, depois da remoção da tonelada de pedra de entulho. Ela estava escondida aqui no centro histórico do Recife, agora na Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus. É preciso lembrar que quando da ocupação holandesa de Pernambuco, uma das decisões de Maurício de Nassau, com o fim de harmonizar o judaísmo que já era presente na Holanda, o protestantismo que havia se estabelecido no país já no século XVI, bem como a maioria católica dentro do território colonial português na América, foi decretado a tolerância religiosa com uma obrigatoriedade para a comunhão entre os povos que ali passaram a viver. Judeus de várias regiões, principalmente da Europa Ocidental, passaram a vir nessa região por conta da possibilidade de viver em paz e praticar aqui a sua doutrina, né, as suas liturgias. Esse prédio hoje que aqui se encontra é o marco da mais antiga sinagoga encontrada no continente americano. E tudo isso emoldura a cena para nós resolvermos o nosso item de número 23, que trata de uma questão cultural extremamente interessante. Prezadas e prezados, comunidade, quando os europeus passaram a explorar sistematicamente a África subsaariana, a partir do Périplo Africano no século XV, observava-se no continente uma profusão de aldeias, tribos, nações, reinos, impérios, que guardavam identidades muito próprias entre si, ou seja, havia uma heterogeneidade tanto étnica como cultural, ou seja, não havia um sentimento identitário entre os povos africanos. E aí, vejam que coisa curiosa, foi exatamente o tráfico negreiro, a comercialização desses seres humanos para terras do além-mar, conduzindo indivíduos das mais diversas regiões do continente africano para o continente americano, e aí, em particular, no caso da América Portuguesa, isso acabou permitindo o surgimento de um caldo relativamente homogêneo, onde esses indivíduos que saíam de um continente onde havia uma heterogeneidade completa, inclusive um desconhecimento desses indivíduos uns dos outros, aqui eles passam a formar um todo. É preciso lembrar que a escravidão leva à despersonificação do indivíduo. Esses homens e mulheres eram tratados como peças, negros, pretos, e, no entanto, é exatamente reunidos aqui compulsoriamente por força do trabalho escravo que esses indivíduos vão se encontrar numa identidade. A afro-brasilianidade, não é? Lá na África, eles eram heterogêneos, distintos, dispersos. A condição de escravo acabava padronizando e homogeneizando todos esses indivíduos, certo? Então trata-se do nascimento de uma identidade cultural que é de afro-brasileiro. Então nós temos aí a letra A, que indica corretamente a resposta ao item. Valeu? Fiquem mais um pouco com essa imagem maravilhosa. Comunidade, agora nós vamos fazer a leitura do 24º item, né? 24ª questão da nossa lista revisional, que diz assim:
Como tratar com os índios? Experiência de 300 anos tem feito ver que a aspereza é um meio errado de domesticar os índios. Parece, pois, que brandura e afago são os meios que nos restam. Perdoar-lhes alguns excessos, que sem dúvida seria a causa a sua barbárie, e longo hábito com a falta de leis. Os habitantes da América são os mesmos sanguinários que os negros da África, mais mansos, tratáveis e hospitais. Bom, na nossa citação, no nosso enunciado, o escritor português Luís Vilhena, no século XVIII, descreve que o relacionamento com os índios é idealizado como um relacionamento mais tranquilo, né? Um relacionamento mais pacífico do que aquele com a grande massa de indivíduos capturada e trazida da África para o Brasil. E a nossa questão problema diz o seguinte: o escritor português Luís Vilhena escreve no século XVIII sobre um tema recorrente para os homens da sua época. Seu posicionamento emerge de um contexto em que... Eis aí, então, a nossa questão problema, que cabe avaliar, né, o fundamento do posicionamento adotado pelo escritor português do século XVIII. Qual é a conjuntura que leva o Luís Vilhena a colocar o índio numa condição de mais dócil, de mais tratável do que o indivíduo africano? Vejamos, então, qual seria a assertiva adequada. Vamos lá. Maravilhosa visão da lagoa aqui no bairro de Imbiribeira, Recife. E é aqui nesse cenário bonito, panorâmico, que a gente vai comentar a questão 23, 23º item. Uma questão que tem uma certa complexidade, né? Por quê? Porque a questão ela trabalha o problema decorrente da adequação do nativo, o elemento indígena da América, e do africano ao universo do trabalho compulsório, né? Ao universo da escravidão. Na sociedade colonial brasileira no século XVIII, nós vamos ter a entrada maciça do elemento africano, mesmo porque, no meado desse mesmo século, o ministro português, Marquês de Pombal, ele decretou a proibição da escravidão do índio. Com isso, os traficantes portugueses se tornaram os senhores absolutos do fornecimento da mão de obra escrava para lavouras, minas, trabalhos domésticos, enfim. Não é à toa que nessa época vão surgir indivíduos que vão olhar para o indígena como um trabalhador mais adequado às necessidades de utilização, né, das práticas econômicas, mesmo porque o elemento nativo era capturado na selva. Ele não participava do ciclo do entesouramento da coroa e dos traficantes ultramarinos. Então, para os colonos, muitas vezes capturar o índio era mais econômico do que a compra do indivíduo africano que era importado. Então, nesta época, não são poucos os que aparecem dizendo que o nativo era um elemento mais facilmente moldável para a exploração da sua mão de obra. Enquanto o negro, o elemento do indivíduo africano, ele tinha uma tendência natural à rebeldia, ele teria uma tendência natural a se resignar diante da sua situação. Portanto, observando as proposições, a assertiva é exatamente aquela na qual o autor apresenta uma imagem padronizada, estereotipada, idealizada do índio como um elemento mais adequado ao universo do trabalho do que o indivíduo africano, que envolve captura, envolve importação,
envolve a compra, perfeito? Então, nesse caso, nós vamos ter a letra C de casa com a proposição correta, ok? Então, fiquemos mais uma vez com a beleza desse bairro pernambucano de Recife, de Imbiribeira. Comunidade, o 25º item, questão 25 da nossa relação, traz um assunto também que tem uma importância muito grande para o entendimento da economia e da sociedade no Brasil colonial. E é claro que isso não escapa aos organizadores da prova que vocês vão fazer, certo? Nós vamos agora trabalhar o assunto ciclo da mineração, características e consequências. O enunciado já traz embutido nele a questão problema. É bem objetivo e direto. A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa, no final do século XVII, trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas, então, gente, falando de uma forma muito seca e muito direta, o ponto é consequências do ciclo minerador para as relações colonialistas de Portugal e Brasil. Perfeito? Vamos procurar agora nas alternativas aquela que corresponde à pretensão do enunciado, que responde corretamente à questão problema. Beleza? Vamos lá! Aí você se pergunta, que lugar é esse? Amsterdã? Roterdã? Haia? Dakar? Não é, gente. É a Recife dos holandeses, com essas construções que se assemelham muito àquelas que eram praticadas na Holanda no século XVII. Nós aqui temos no fundo a magnífica ponte João Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, administrador da Companhia das Índias Ocidentais, que veio para cá a partir de 1637, com todo um projeto de estabelecimento da empresa colonialista holandesa na região que deveria ser a Nova Holanda, região da capitania de Pernambuco, onde o conde João Maurício de Nassau ensejou obras públicas, principalmente as pontes. Recife é uma cidade cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe, então a questão da passagem, a transposição desses rios era um problema muito sério para o tráfego de pessoas na época. Pois muito bem, nós vamos encerrar a nossa investigação das nossas questões do período colonial preparadas para a nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A nossa última questão, a questão número 25, é uma questão que fala sobre o ciclo da mineração. A mineração, ela foi um dos mais importantes processos econômicos do período colonial brasileiro. É preciso lembrar que desde que a Espanha registrou a presença de minerais preciosos na sua porção do Tratado de Tordesilhas, Portugal sonhou com a descoberta de jazidas de ouro, diamante, prata, o que tivesse no seu território colonial. Mas a descoberta de grandes jazidas mesmo só vai acontecer no final do século XVII. A partir daí, Portugal vai praticar toda uma alteração da sua administração colonial, introduzindo todo um aparato de fiscalização e controle da atividade de extração do ouro e, posteriormente, do diamante. A entrada desses recursos da coroa portuguesa ocorre num momento praticamente único da sua história. No século XVII, Portugal amargou perdas econômicas, Portugal amargou os gastos militares com o fim da União Ibérica, com a expulsão dos holandeses, o endividamento com a Inglaterra. No início do século XVIII, refém das finanças britânicas, Portugal assina o prejudicial Tratado de Mifflin, apelidado Tratado de Panos e Vinhos. Portanto, gente, a entrada do ouro e dos diamantes extraídos aqui do Brasil
favoreceu um equilíbrio, ainda que transitório, das finanças portuguesas, ampliou o aparato fiscal, ou seja, aumentou a presença da administração portuguesa sobre o Brasil e promoveu na colônia uma transformação, ampliando o comércio interno das regiões, por exemplo, do sul, que enviava couro, carne salgada para abastecer as regiões de exploração, e isso levou até a uma mudança político-administrativa profunda, que foi a alteração da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Valeu? É isso, comunidade. Fiquem com essa imagem maravilhosa de Recife. Aê, comunidade! Gostou? Tá curtindo essa diferente nossa resolução de questões aqui no Recife? Então, se você gostou, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, porque vai ter sempre uma dica, uma coisa diferenciada pra gente. E eu quero deixar vocês com essas imagens maravilhosas aqui do Centro Histórico do Recife, o Marco Zero.